E é isso, gente. Boa tarde, né? Aqui agora começamos agora a nossa live. Bem-vindos à nossa live Perguntas e Respostas. Fala comigo, que é o nome aqui. A gente está aqui para poder ajudar pessoas a reduzir a conta de luz pela metade em uma casa comum. Então, eu sou o Sávio Franca, estou aqui para responder as perguntas da minha audiência. E vamos lá aqui, começando pelo começo aqui com as perguntas do nosso blog, né? Vamos pegar aqui no nosso blog uma pergunta bem interessante, que eu acho que é bem um pouco polêmica até mesmo, porque nós temos questões técnicas envolvidas, e a gente vai aqui falar com o Flávio, né? O Flávio fez um comentário comigo em cima do como fazer o encamamento do aquecedor solar. Ele deixou para a gente, para direcionamento do sistema de água quente, pode usar esse mesmo método da norma de peso por ponto, utilizando a norma 5626 de água fria, né? Olha, Flávio, boa pergunta sua, e a gente vem sempre explicando sobre essas diferenças de questões teóricas e práticas, né? E eu tenho que explicar para você por que não necessariamente sempre você tem que seguir a norma, tá? Não vou dizer que tem que sempre seguir. Às vezes as pessoas defendem, eu vou sempre seguir essa norma. A norma depende muito de como é o ponto de vista. Às vezes quem criou a norma, por exemplo, não ficou preocupado em ficar economizando água, não ficou preocupado que aquela água vai descendo lá de cima do aquecedor solar e chegar até o ponto de consumo. Vou até mostrar aqui um texto aqui da norma, né, que apareceu para mim aqui, ó, dizendo que a rede predial de distribuição deve ser dimensionada de tal forma que, no uso do simultâneo provável dos dois pontos ou mais pontos de utilização, a vazão do projeto estabelecido na tabela 1 seja plenamente possível. No caso do funcionamento simultâneo, não previsto pelo cálculo de dimensionamento da tubulação, a redução temporária da vazão em qualquer um dos pontos de utilização não deve comprometer significativamente a satisfação do usuário. Tá? É um trecho dessa norma aqui. Em atenção especial deve ser dada a redução da vazão em pontos de utilização de água quente provocada por vazão simultânea acentuada em ramal de água fria do mesmo sistema, afetando a temperatura da água na peça de utilização de água quente ou de mistura de água quente e fria. Então, assim, essa foi um comentário da norma aqui em relação a que não deve afetar o ponto de água. E aí eu posso trazer isso para a parte prática. Olha só, na casa dos meus pais, por exemplo, nós já tivemos acompanhando o caso lá, eu já morei por algum tempo lá. É uma casa em cima e uma casa embaixo, são duas casas, tem uma família morando embaixo, outra em cima, né? Meu pai e mamãe moram em cima, e tem mais, hoje tem duas pessoas embaixo. Já teve situações de três famílias ficarem morando, três famílias assim, são 6 pessoas, né, morando nessa casa. Tipo, nessas duas casas que de fato são da mesma família, mas são independentes, né? Um casal embaixo, outro em cima, eram 3 casais nessa casa. E assim, e tinha ainda um filho, né, lá. Então, eram 7 pessoas. E a tubulação de água quente lá, ela é toda feita com uma tubulação de 15 milímetros, né? O que é essa tubulação de 15 milímetros? É uma tubulação extremamente fina, que ela tem uma espessura minúscula mesmo de espessura, né? Uma espessura bem pequena. E o interessante disso é que eles nunca reclamaram de pontos de água quente. Eles têm um ponto, tem 2 banheiros, um em cima e outro embaixo. Tem 3 banheiros, na verdade. Tem um em cima e 2 embaixo. E tem ainda pontos de água quente em cima de cozinha e pontos de água quente embaixo também em outra cozinha. E assim, eles têm uma visão bastante mais ecológica, vamos dizer assim. O que é essa visão ecológica? É que quanto mais você puder economizar água, melhor. Se você trabalha com bitolas de canos, com bitolas muito grandes, você tende a gastar mais água para esperar ela chegar até o ponto de consumo. Tá? Em casos que, se você for pensar a norma e a completa utilização dessa água disponível, se for utilizar nesse cenário adequado, seria você colocar um reaproveitamento de água, inclusive de alguma maneira para
o próprio banho, né? O que nem tanto é recomendado para as pessoas que trabalham nessa área de reuso, sabe que a água de banho ela não é tão boa para poder fazer reuso, já que ela tem uma certa impureza, ela é de banho, de xixi, às vezes que se faz. Então, assim, não é o ponto mais ideal trabalhar dessa maneira. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, uma situação de aproveitar essa água de uma melhor forma possível e economizar a água até chegar ao ponto de consumo, é você trabalhar com bitolas menores, como é o caso que eu acabei de contar aí agora. Então você tem uma tubulação de 15 milímetros, eles não colocaram nenhum ramal, apenas a saída do aquecedor solar é de 22 milímetros e as distribuições de água são de 15 milímetros, ramais diversos. Você tem aí, por exemplo, 10 metros, suponhamos 5 ou 10 metros de distância, ou 10 metros de distância do aquecedor até os pontos de consumo, e essa água chega muito rápido. E aí ela não fica gastando, desperdiçando muito enquanto está se esperando a água quente chegar até o ponto de consumo. Porque toda vez que você for abrir água quente para tomar banho, você tem que esperar aquela água chegar até o ponto de consumo. A não ser que que a sua família toma banhos simultâneos, um atrás do outro, mas o primeiro banho não vai ter jeito, vai ter que esperar aquela água fria sair. É igual quando você vai tomar banho no chuveiro elétrico comum. Você desperdiça um pouco de água, não tem desperdiça assim, você gasta a água de maneira a fazer com que o chuveiro elétrico funcione de forma normal, né? Quando você abre a água quente lá no chuveiro elétrico, ela não sai um pouco fria, né? Então eu costumo até brincar aqui com meu filho, que eu dou banho nele de vez em quando, e aí eu abro a água fria, e aí água fria não, água quente do chuveiro elétrico, e quando ela sai no chuveiro elétrico, ela já sai fria. Então eu fico brincando com ele, colocando o pé e assustando ele, porque a água fria é gelada, então a gente tem que esperar um tempo essa água sair até chegar quente. Então a gente fica brincando enquanto essa água chega. Aqui eu falo em chuveiro elétrico porque eu não tenho água quente de aquecedor em função do prédio, né? Um prédio antigo, é um prédio difícil, assim, difícil, é um prédio que tem muitos moradores, são mais de 500 apartamentos, então não é não simples assim implantar um sistema num prédio como esse que eu moro aqui. Mas na casa dos meus pais tem essa situação que eu falei. A tubulação de água quente do aquecedor é com bitola muito pequena, de 15 milímetros, e quase não gasta águas ao ponto de consumo. É claro que se, por exemplo, usar 3 pontos simultâneos, usar a cozinha lá em cima, usar a cozinha lá embaixo, usar mais um chuveiro ou 2 chuveiros ao mesmo tempo, 4 pontos, vai interferir, vai diminuir um pouco a pressão, e aqueles 2 banhos que tiverem sido naqueles exatos momentos, pode ser que eles digamos, tenham uma interferência mínima, tá? Até porque também a tubulação ela tem uma bitola pequena. E aí que a norma está dizendo é que não deve se prejudicar a satisfação do usuário. Tudo bem que se não deve, estão preocupados com a satisfação do usuário. Mas se não estiver preocupado também com a economia de água, com a água que vai embora, você vai colocar uma tubulação muito grande, que é o que eu vejo sempre, muitas vezes, casas que eu vejo a tubulação já pronta, que eu vejo o arquiteto que já fez o projeto, o engenheiro, que não está errado seguir a norma nesse sentido, mas se for na questão de economia, se eu fosse fazer uma casa para mim, eu não utilizaria a norma do jeito que ela pede, tá? Não utilizaria, então, se não estou falando mal da norma, mas é uma opção minha. Eu acho que é uma questão de prática mesmo, que a gente tem que privilegiar também a economia de água e o tempo que essa água chega até os pontos de consumo. Então, dependendo da distância do aquecedor que tiver lá, vai demorar muito essa água chegar até os pontos de consumo, vai fazer com que essa água ela fique gastando à toa, indo embora. Então você tem que esperar aí por algum tempo, então não justifica tanto. Então muita gente até reclama de, às vezes, do aquecedor solar em si por conta disso, mas às vezes a tubulação não foi feita de uma maneira que privilegiasse a questão do tempo. Aí a gente já está até fugindo aqui da norma, porque se eu falar que a satisfação do usuário está ligada também ao tempo que se espera, e não só a questão do conforto no banho, então você está prejudicando, a norma também está prejudicando nesse sentido como é que fala? Um conforto no próprio banho, né? Fazer com que as pessoas esperem muito tempo. Então, tempo também é desconforto. Esperar a água quente chegar é desconforto, tá? Então, esse é um tema bastante legal aqui, que é o comentário do Flávio. Queria agradecer pela participação aí.
E se a gente tiver dúvidas sobre esse tema aí, se você tiver dúvidas, você pode fazer seu comentário. Vamos ver a galera aqui que está ao vivo, tem galera que se tá aqui presente, eu não sei. Vamos ver se nós estamos com a galera também no ao vivo aqui do nosso Facebook também. A galera tá aqui, se estiver por aí assistindo, dê um like pra gente aí também, gente. Dê um like, compartilhe com os amigos, ajuda a gente a divulgar um pouco mais esse nosso trabalho aqui e fazer com que mais pessoas saibam sobre isso aí, tá bom? Vamos partir então para a próxima pergunta aqui. E vamos também acessar aqui antes, né? Deixa eu ver a galera do Instagram, se ela está aqui também. E pode deixar também o seu comentário aí pra gente. E tô vendo aqui o professor Simões, né? Também com a gente aqui, que foi um professor legal aí da época da minha faculdade, está aqui também junto comigo. Mas vamos lá, sejam bem-vindos aí, viu? Léo Passos entrando aqui agora também, seja bem-vindo. E vamos lá, seguindo aqui na nossa live de hoje, com algumas outras perguntas que as pessoas fizeram pra gente. E se você tiver a sua, pode deixar que a gente responda aí daqui a pouquinho, tá bom? Vamos seguir aqui. O Felipe Godoy deixou uma pergunta em cima do vídeo: como o telhado sem laje suporta o peso do aquecedor solar? A casa possui 2 boilers, é somente uma caixa de água para ligar nos 2 boilers. Pergunta: na casa possui 2 boilers e é somente uma caixa de água para ligar nos 2 boilers? Se sim, se tem, na verdade a gente está falando agora de distribuição de carga, né? de distribuição de carga de pontos de consumo. Você tem uma tubulação quente e uma fria. Se você conseguir equilibrar as cargas com o mesmo reservatório, com o mesmo ponto de consumo, você vai conseguir melhorar a qualidade do banho e facilitar na hora de você fazer as misturas. Se você tem uma caixa de água, você pode distribuir para um ou mais boilers ou mais aquecedores que tiver. Que teve um caso aqui, que é uma foto de 2 equipamentos instalados, então ele deve ter se perguntado em relação a isso. Se você puder deixar sempre uma caixa de água única para abastecer tanto a casa quanto aos pontos de consumo, você vai ter vantagens com relação às cargas de peso de distribuição, para ela não ficar uma com pressão maior do que a outra. Inclusive tem gente que gosta de falar assim: não, eu vou colocar o ponto de consumo aqui. Eu já vi até o caso, outro dia foi da dona Terezinha de Betim. Ela colocou antes de colocar o aquecedor, colocou uma água de pressão da rua direto no chuveiro, porque achava que isso seria bom, porque daria pressão maior e tal, né? Só que na hora que foi colocar o aquecedor, eu falei com ela: olha, não é legal, porque a água da rua, que tem uma pressão muito grande, vai suprimir a água do aquecedor e vai vazar lá no aquecedor solar. Não é legal. Então tem que ser águas com cargas bem parecidas, tá bom? Vamos ver aqui a outra pergunta do Léo Brito, né, que fez pra gente, Vitor Brito, sobre sem quebrar paredes, use um misturador externo simples. É um vídeo que eu fiz, que ele perguntou: para trocar o chuveiro elétrico pelo gás, precisa ter 2 torneiras? Precisa instalar algum encanamento diferente do que existe para o elétrico? Então, aqui, Vitor, eu foco muito em algo diferenciado em relação algo que seja econômico mesmo, que é com aquecimento solar, né? Esse misturador externo dá para colocar também para o gás, mas a gente até coloca muito com uma ideia de colocar para água quente de aquecedor solar, para evitar gastos com gás também. Se dá para, ele perguntou se dá para trocar o chuveiro elétrico pelo gás. Dá sim, dá do jeito que está com o misturador externo sem quebrar a parede. Precisa sim instalar um encanamento diferente, porque o encanamento que existe na tubulação lá da sua parede é de água fria. As redes de água quente tem que ter uma tubulação adequada para isso. Aí você pode escolher qualquer um aí de acordo com uma orientação de um encanador, e aí se coloca também de uma maneira fácil, tá? Então acho que a pergunta está sim, o encanamento é diferente já para o elétrico. É isso mesmo, é diferente, e você tem que ter uma tubulação própria para suportar a temperatura. Bacana? Vamos ver aqui, galera que está aí, pode deixar sua pergunta, daqui a pouco a gente vai para poder comentar aqui. E vamos lá na próxima pergunta aqui, que é do Luiz Fernando. Ele perguntou, deu um comentário: bom dia, como você fixa o cano que apoia no suporte? O suporte vem com a luva em cima do vídeo. O grande erro quando você quer comprar um aquecedor solar para... agora eu não sei qual que é o vídeo completo, o nome do vídeo, né? Mas ele perguntou se como fixar o cano do suporte. Apoia o cano do suporte, eu não sei qual seria o suporte, né? Seria
suporte de quê, né? Fica difícil agora entender, explicar que seria, enfim, depois dá um feedback pra gente aí, que não dá pra gente... Mas você pode participar, inclusive, dessas nossas lives aqui também depois, só mandar um direct pra mim e a gente pode fazer uma live junto aqui e a gente responder sua pergunta direto, tá bom? Beleza? A próxima pergunta aqui do Kleberson, que deixou uma outra aqui, é o seguinte: bom dia, amigo, o suspiro pode descer antes de subir? Ele deve ser a primeira saída do boiler antes do consumo? O suspiro é uma peça que é muito importante de uma maneira que seja instalada de uma forma sempre correta. Se tiver qualquer desvio, qualquer situação que ele desvie para poder facilitar a saída de pressão, você pode perder o seu equipamento. Ele pode simplesmente explodir. Então você pega aí um reservatório, um boiler, né? Você tem aqui um equipamento, um boiler, que ele tem uma dinâmica, ele é de baixa pressão, por exemplo, né? Você coloca aqui um tubinho, né, virado para cima, com a saída com um respiro, né? Que é o respiro, que é uma saída de ar mesmo, para que sempre que a água estiver com pressão variada, estiver fervendo ou alguma coisa assim, vai sair aí tem uma saída de ar, uma ventilação de entrada e saída do equipamento. Esse suspiro deve estar sempre na parte mais alta do equipamento, pode ser inclusive antes da saída do equipamento, se a saída do equipamento for na parte de cima. Se for na parte de baixo, se for no meio, por exemplo, não é adequado colocar suspiro com a saída de água no meio, assim, por exemplo. Se for em cima, beleza. Pode pegar aqui o suspiro na pé da saída, colocar um T e pôr o negócio para poder funcionar. Não pode ter nenhum desvio, não pode ter uma curva de 90 graus, porque vai dificultar aí essa parte de respiração, de alívio de pressão do equipamento, tá bom? Vou pegar aqui uma outra pergunta aí. Vamos lá aqui na pergunta do Clenilson, né? Clenilson da Silva. Olá, amigo, instalei um aquecedor solar da marca Jellyfish. Acontece que ele não suporta a vazão do chuveiro. No meio do banho acaba a água. Tem alguma dica de que eu possa fazer? E aí não é necessariamente, eu não sei se é o aquecedor solar, né? Eu não conheço muito bem essa marca, já vi algumas instalações dela. E assim, você tem que ver a saída de água como é que é. Saída de 3/4, normalmente uma saída de 3/4 ou 25 milímetros que tem nos aquecedores atendem boas vazões. Se você tiver uma boa distribuição e inclusive uma boa instalação aí dessa parte aí principalmente de entrada de água. O maior problema em relação à falta de água nos pontos de consumo está muito relacionada ao abastecimento de água da caixa de água. Se você deixar uma caixa de água baixa demais em relação ao reservatório, se você deixar uma saída, uma ligação entre a caixa de água e até o reservatório de maneira muito estrangulada, ou seja, se o cano estiver muito com a bitola pequena, pode ser que vai faltar água no aquecedor e falta água nos pontos de consumo. Aí vai dar ar e aí você não vai ter um banho confortável. Então esses problemas você tem que sempre avaliar na hora de você olhar esse projeto. Não necessariamente é o aquecedor solar. O maior problema geral dos aquecedores está muito voltado à parte de instalação. É claro, tem dimensionamento, tem venda mal feita, tem um monte de coisa aí que não dá legal, tem, né? Mas você tem que preocupar também muito com a instalação. E ela deve seguir aí as normas, mas você tem que ter uma experiência também para poder fazer isso e identificar esses problemas. Você pode mandar, inclusive, esses fatos, fazer filmagem desses vídeos das situações que você tiver aí e mandar também para o nosso WhatsApp aqui, que a gente pode, eu vou deixar na descrição da resposta desse vídeo aí, dessa nossa pergunta, o WhatsApp para você também mandar, né, para a gente aí alguma pergunta. Você pode mandar no direct também aqui do nosso Instagram, que é o Brasolar, e a gente dá sequência aí, bacana? E a galera aí participando com a gente, gostei aí, né? Obrigado pela participação. Você pode deixar aí a sua pergunta ainda, a gente responder aqui com vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui a galera do Facebook participando aqui, YouTube e Instagram. Obrigado pela participação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Vou deixar aqui no final, aqui por favor, já me ajuda, vou deixar um link para você avaliar como é que está sendo essas nossas transmissões aqui, como é que está sendo esse nosso papo aqui de sábado. Você pode deixar uma avaliação para mim, vou deixar um link para você fazer isso para mim, isso me ajuda pra caramba, tá? Então, deixe lá uma avaliação, vou deixar o link depois para você fazer isso. Então, sempre também, galera que está aí no Facebook, YouTube, Instagram,
vai no YouTube, é só você fazer lá deixar seu like, ou você se inscrever no canal, marca aquele sininho para sempre receber as notificações e você não vai perder nada. No Instagram tem uma coisa legal que você pode fazer, que é você abrir os campinhos das notificações e você ativar todas as notificações também. Sempre você vai ver novidades quando eu publicar, tá bom? E é isso, gente. Vou encerrando por aqui. Essa live que eu vou fazer aqui, ela é gravada, mas ela vai sair do ar. Vou fazer uma outra publicação, provavelmente, de uma nova, uma cópia dessa aqui. E a gente vai publicar e espero que você curta também e deixe o seu, como é que fala, a sua avaliação aí, tá bom? Vamos ver se tem alguma pergunta com a galera aqui. E se não, a gente vai encerrar também a nossa transmissão aqui. E é isso, galera. Como é que tá aqui? Tem um comentário aqui, parece que teve 2 comentários. Vamos ver aqui. A galera do Facebook. A Sheila comentou pra gente: boa tarde, Sávio. A cada dia uma evolução desse sistema de aquecedor solar. Parabéns por tantas explicações sobre o assunto. Agradeço muito, Sheila, pela participação aqui sua sempre, né? É uma grande amiga minha, inclusive está sempre acompanhando aí em Belo Horizonte. A gente está aí feliz também de poder ter pessoas queridas com a gente aqui ao 12h30, aos sábados. E é isso aí, gente. Obrigada pela participação e a gente então